Graça e paz. Hoje vamos gravar um vídeo baseado aqui na palavra que está no livro de Jeremias, capítulo 13. Fala assim: o cativeiro é representado por um cinto de linho. Deus, vai nos enriquecer através desse vídeo com essa palavra. Diz assim: assim me disse o Senhor: vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os seus lombos, mas não o coloques na água. E comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e o pus sobre os meus lombos. Então me veio a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste, que trazes sobre os teus lombos, e levanta-te, e vai ao Eufrates, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E fui eu, e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. E sucedeu ao final de muitos dias, que me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates, e toma dali o cinto que te ordenei que o escondesses ali. E fui ao Eufrates, e cavei e tomei o cinto do lugar onde havia o escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido, e para nada prestava. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor Deus: do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá, e a muita soberba de Jerusalém. O que acontece? Deus, ele estava aqui usando o profeta Jeremias para trazer uma mensagem para a nação de Israel, porque a nação de Israel ela estava longe do Senhor, a nação de Israel ela estava vivendo, um momento de apostasia mesmo da fé deles, e o cativeiro estava para acontecer. A Babilônia já estava ali, já era uma realidade, mas o povo não queria acreditar. O povo preferia acreditar nas mentiras, dos falsos profetas, acreditar, nas suas alianças políticas, do que acreditar naquilo que Deus estava falando, através do profeta Jeremias e de outros profetas também que ele usou nesta época. E aí, Deus vai falar para Jeremias assim: Jeremias, eu quero que você compre um cinto e use esse cinto, coloque esse cinto nos seus lombos. Fica com ele por algum tempo. Depois você vai lá no Eufrates, Aí Jeremias obedeceu, comprou o cinto, colocou o cinto dele ali nos lombos. E depois de muitos dias a palavra fala, Deus vai falar para ele assim: pega esse cinto agora, vai lá no Eufrates e esconde ele na fenda da rocha. Nós sabemos perfeitamente que a rocha na palavra, ela tipifica Jesus. Lá em 1 Coríntios 10, 4 fala, que a rocha espiritual é Cristo. A rocha é Cristo. E aí, o que Deus queria? Deus queria usar de misericórdia com o povo. Deus não queria castigar o povo. Deus queria usar a misericórdia. Deus não queria trazer ira sobre o povo. Deus não queria trazer juízo sobre o povo. Mas o povo também, eles não queriam ouvir o Senhor. Eles não queriam ouvir a disciplina, aquilo que Deus ele estava falando, aquilo que Deus estava ordenando. Então, aqui no versículo 11 fala assim: porque como o cinto está apegado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e por nome, e por louvor e por glória, mas não me deram ouvidos. Ou seja, Deus falou assim: eu queria usar eles para louvor, para o meu louvor, para a minha glória, para que as pessoas olhassem para Israel e pudessem ver o poder do Deus de Israel, a glória do Deus de Israel através da vida deles. Você sabe que é nós que resplandecemos a glória do Senhor? A palavra de Deus fala que nós resplandecemos essa glória. E aí, Deus queria que Israel resplandecesse a glória dele, mas a nação de Israel não quis. A nação de Israel não quis ouvir. Eles preferiram ouvir os falsos profetas que diziam que havia paz, que não ia haver, que nada daquilo iria acontecer. E o cinto, naquela época, o cinto era algo muito valioso na cultura oriental. O cinto fazia parte, dali da vestimenta deles. O cinto era algo íntimo que prendia, as roupas ao corpo.
Então eles usavam o cinto, era uma peça primordial, né, na cultura oriental. Então o cinto ali estava simbolizando, né, Deus se apegando à nação de Israel. O próprio Deus explica isso no verso 11, né? Mas o povo não quis dar ouvido. E aí Deus foi dando oportunidades. Porque, na verdade, o cativeiro, né? Aqui está falando, ó, o cativeiro é representado por um cinto de linho. O cativeiro, na verdade, ele aconteceu em 3 fases. Na primeira fase, Babilônia só levou os nobres, né? Daniel, os seus amigos, Sadraque, Mesaque, Abednego, e alguns nobres mesmo, para trabalhar, né, no governo lá da Babilônia, porque foi um reino que cresceu muito rápido e eles precisavam de pessoas sábias para trabalhar no seu governo. E levaram ali agora as pessoas cultas na primeira leva. E aí o resto do povo deve ter pensado assim: ah, não, isso aí aconteceu por acaso eles levaram isso, mas não vai levar mais ninguém não. Depois de um tempo, eles levaram mais 10.000 cativos. E entre eles levaram Ezequiel. Ezequiel contemporâneo de Jeremias. Só que Jeremias estava lá em Jerusalém, profetizando em Jerusalém, e Ezequiel na Babilônia. Depois, o povo continuou desobedecendo. É como, né, hoje a gente está vendo o cumprimento das profecias. Deus está gritando. Gente, cada fenômeno, cada profecia que se cumpre, é Deus despertando, Deus tá tentando chamar a atenção do povo. Olha, o tempo da misericórdia está acabando, e o tempo da misericórdia vai acabar, o tempo da graça vai acabar. Mas o povo não quer dar ouvido. Não é verdade? E aí o interessante que eu vejo nessa palavra é que Deus, o que acontece aqui? Deus, ele manda colocar na fenda da rocha. E tem uma passagem lá em Êxodo 33, que também fala de uma fenda da rocha. Vamos lá em Êxodo 33. Êxodo 33, o verso 20. Aqui Moisés, ele queria ver o Senhor. Ele pede para ver o Senhor. Aí o Senhor fala com ele assim. Olha para você ver no 20 até o 23, fala assim: e disse mais, Deus falando com Moisés, né? Não poderás ver a minha face, porquanto homem algum, nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e aqui te porás sobre a rocha. E acontecerá que quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Aqui a fenda da rocha, né? Estava simbolizando o quê? Aqui a fenda da rocha estava simbolizando agora o quê? A misericórdia de Deus. A fenda da rocha aqui estava simbolizando a misericórdia. Deus está dizendo: olha, se você me ver, você vai morrer. Mas eu vou te colocar na fenda da rocha. E aí o verso 23 fala assim: e vou te cobrir com a minha mão, até que eu haja passado. Aí fala-se o 23, e havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Ou seja, aqui Deus está falando com Moisés assim: eu vou te cobrir, Moisés. Eu te cobrirei ali na fenda da rocha com a minha mão, para que não morras. Ou seja, a fenda da rocha aqui é o lugar da misericórdia, o lugar do livramento de morte. É o lugar de livramento de morte. E Deus agora, ele vai e fala a mesma coisa com Jeremias. Jeremias, você vai pegar esse cinto e você vai colocar ele lá no Eufrates, lá na fenda de uma rocha. Deixa eu voltar aqui para Jeremias. Você vai colocar na fenda da rocha. E o que vai acontecer? E depois de muitos dias, Deus vai e fala para Jeremias assim: Jeremias, agora você vai lá, Jeremias, e vai pegar o cinto. Só que Jeremias, quando chega para pegar o cinto, logicamente, o cinto estava podre. E para nada prestava. É o que a palavra fala. No verso 9, fala assim: assim diz o Senhor o 8. E eu fui ao Eufrates, e cavei, e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido, e para nada mais prestava. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo:
Assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Irmãos, olha que interessante. Deus não está falando que ele ia fazer apodrecer nem Judá, nem Jerusalém. Ele está falando, não vou fazer apodrecer a cidade, mas eu vou fazer apodrecer o pecado da cidade. Há muita soberba de Jerusalém. Soberba, né? É quando nós nos achamos autossuficientes. Quando nós achamos que nós não dependemos de Deus. E a nação de Israel estava assim. Ah, não! Muito pelo contrário, Jeremias foi perseguido, foi lançado lá, né? Numa cisterna, tentaram matar Jeremias. Por quê? Porque eles não queriam ouvir a verdade. Mas a palavra de Deus fala que nos últimos dias, vamos lá em Timóteo, segundo Timóteo, capítulo 3, ele fala justamente isso para nós. Fala desses dias, do que aconteceria nesses dias hoje. E essa mensagem de Jeremias linka muito com a nossa situação hoje. Olha o que fala hoje, o 2 Timóteo. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Ou seja, nós já estamos vendo esses últimos dias, né? Tempos difíceis. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Gente, como que tem acontecido isso? Como as pessoas, né? Elas só pensam em si mesma. Como o ego das pessoas tem crescido. Como as pessoas, elas têm, muitos, né? Estão preocupados em ter seguidores na internet, em ter milhares de seguidores. Estão preocupados, né, com o seu ego, sabe? Em ganhar dinheiro. Sabe o nosso tempo aqui, ele é muito curto. O nosso tempo, a nossa vida aqui, gente, o Tiago fala que é como um vapor, que logo esvanece, logo passa. O Jesus Cristo, ele disse assim, que é para nós amontoarmos tesouro nos céus e não nessa terra. Mas as pessoas estão assim, não estão nem aí para o próximo. Quem é amante de si mesmo, né? É uma pessoa narcisista. Só pensa nela. Só ama a si mesmo. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então eu tenho que me amar sim, mas eu tenho que amar o meu próximo também. Eu não posso ser amante de mim mesmo. E em primeiro lugar eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. E depois disso, irmãos, aqui fala de 19 qualidades que os homens teriam nessa situação, nesses últimos dias, seriam avarentos. Quantas pessoas avarentas hoje, né? Misericórdia. Presunçosos, soberbos, blasfemos, desobediente a pais e mães. Como? Nossa, isso aí nem precisa nomear, né? É o que mais nós vemos hoje. Ingratos. Gente, como as pessoas são ingratas, né? Ingratas a Deus. Ingratos a quem te estende a mão. Ingratos, principalmente ingratos a Deus. Às vezes vai na igreja, sabe? Ou procura Deus na hora da necessidade. Mas depois não volta para agradecer, não. Hoje, sabe, eu acho que a gente tem tanto motivo para agradecer a Deus. Mas não. É muito mais fácil a gente criticar, a gente falar, ai, culpa, né? Deus não está vendo isso que está acontecendo. Deus está vendo tudo. Deus está sob controle de tudo. E Deus está te avisando que vai ficar pior. Tempos trabalhosos. Profanos, sem afeto natural. Ou seja, pai que não está nem aí para os filhos. Gente, como nós temos visto isso? Homens sem afeto natural. Mães que pega seu filho bebê e joga fora. Homens que diz que ama a mulher num dia, no outro dia mata. Sem afeto natural, não tem afetividade por pai, por filho, por irmão, por mães. Não, acabou o afeto natural. Irreconciliáveis. Que coisa difícil, né? Coração totalmente duro. Caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus.
Que nós temos visto hoje, irmãos? O nada a ver. Não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver, não. Hoje você pode estar na igreja, agradar a igreja e o mundo, mas não tem jeito de servir a dois senhores. Nós sabemos que o Deus desse século é Satanás. E ele cegou o entendimento, né, dos incrédulos. O mundo jaz no maligno. Mas eu quero servir ao mundo, servir a Deus, não tem jeito. E Deus está nos usando para alertar a igreja, para alertar os cristãos. Sabe por quê? Às vezes a pessoa fala assim, nada, Jesus não vai voltar hoje não, Jesus... E desde, aqui mesmo em Pedro o povo fala, né? Mas desde o tempo antigo, ao invés de falar que Jesus vai voltar, até hoje ele não voltou. É, né? Mas só que aqui, nós não sabemos o dia de amanhã, não. Nós nem sabemos se nós vamos amanhecer, se nós vamos dormir, se nós vamos levantar. Nós nem sabemos quanto tempo de vida nós temos, que hora que o Senhor nos chama. Então nós temos que estar preparados. Não só para o arrebatamento, mas para morrer a qualquer hora. Aí nós temos que pensar naquele versículo que está lá em Romanos 8,14, né? Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Nós temos que estar com esse versículo sempre, né, na nossa mente. Eu vivo para o Senhor. Se eu morrer, se eu viver, eu sou do Senhor. Se eu morrer, também continuo sendo do Senhor. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Você pode dizer isso? Se você pode dizer isso, glória a Deus. Glória a Deus. Olha o verso 5. Os homens, né, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Máscaras, né? Quantas pessoas usam máscara, né? Tem aquela aparência de bonzinho, tem aquela aparência de piedade. Mas quem conhece o coração é só Deus. Mas de Deus ninguém zomba. De Deus ninguém engana Deus. E o verso 13 fala assim, olha, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Então é esse tempo, né? E o que Deus falou lá? Está falando lá em Jeremias? Que ele queria apodrecer o quê? A soberba de Israel. A soberba de Israel. Ele não queria destruir a cidade. Mas isso aconteceu. Porque Deus falou que iria acontecer se não houvesse obediência. Não houve obediência, não houve arrependimento. Então, aconteceu. Literalmente. Né? E aí, nós vamos vendo que o próprio Deus fala que aquele cinto ligado a ele significava Israel. Mas Israel escolheu, né, acreditar nos falsos profetas, escolheu outro caminho. Só que Deus está dizendo o seguinte, que a misericórdia dele hoje está disponível, que ele pode nos colocar na fenda da rocha e pode fazer apodrecer aquilo que nos afasta dele. O que tem nos afastado dele? Ele pode fazer apodrecer o mundanismo, a carnalidade, a soberba. E quando nós achamos, né, que nós não dependemos de Deus, somos autossuficientes, às vezes Deus levanta alguma situação para nos mostrar que nós não somos nada, que nós não podemos nada, que a nossa dependência é total dele. E muitas das vezes essa situação vem através de uma doença, vem através de várias tribulações, que é para nos provar, para nos fazer reconhecer quem nós somos, que nós dependemos dele, que nós não somos autossuficientes, não somos. Então, não é tempo mais, sabe, de ficar amaciando o ego de ninguém. Não é tempo mais de amaciar ego. Não é tempo mais, sabe, de ficar só ouvindo mensagem motivacional para amaciar o ego. É tempo de realidade, é tempo de arrependimento, é tempo de conserto. Não estou falando mal, há momentos que a gente precisa sim, né, de mensagem motivacional. Há situações em que a gente precisa ouvir uma palavra de que eu posso, de que eu vou, de que Deus é comigo, que Deus vai me enriquecer, que Deus vai... Irmãos, mas nós temos que ter o pé na terra.
Em Romanos 12, 2 fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu tenho que ter racionalidade. Eu tenho que ler a palavra e ver o que está acontecendo no mundo. A gente tem que ver tudo isso. Gente, a moeda virtual está sendo lançada, vai ser lançada mundialmente, não vai ser só aqui no Brasil. O Brasil que é o país, né, de terceiro mundo, já Santander já está com a propaganda aí do real virtual. Nós sabemos que está tudo sendo encaminhado para uma religião única. Daqui a pouco nós não vamos poder mais pregar livremente. Porque vai ser uma afronta, né, às outras religiões. Não pode mais falar de Jesus, porque pode afrontar o satanista, o outro, não sei o quê. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós estamos vivendo um tempo, sabe, irmãos, em que Jesus está às portas, mas o que acontece? O povo não acredita. O domínio do anticristo está aí, gente. A gente já está, não vai vir não, já está aí. Só que você não consegue entender que tudo está começando, tudo está mostrando uma nova era que está se iniciando, não. Já está tudo acontecendo, tudo está acontecendo. Não falta nada para se cumprir, para acontecer o arrebatamento da igreja. Daqui a pouco, sabe, você vai ouvir falar aí de um governo único que já está sendo falado em uma coisa que era assim sigilosa, que a gente pensava assim, será que isso vai acontecer? Quando que isso vai acontecer? Será? Não, porque vai, né? Porque a Bíblia fala que vai acontecer, que tem o governo, a última semana de Daniel que falta para completar 70 semanas, né? Que é o governo do anticristo. É bíblico. E a Bíblia tudo que tinha que se cumprir, cumpriu. Assim, tintim por tintim. Nos mínimos detalhes. E vai se cumprir. O domínio do anticristo, a grande tribulação, vai se cumprir. E aí, nós ficamos vivendo. Não sei o que a gente está pensando, o que está esperando, não sei o que a igreja precisa despertar. Quando nós vemos a parábola das 10 virgens, lá em Mateus 25, fala que 5 eram prudentes. Por que elas eram prudentes? Porque elas tinham reserva de azeite. Meu querido, você tem reserva? Porque quando dá o grito lá, eis o noivo, todas estavam dormindo. Eu acredito que a igreja ainda está dormindo. A gente está vivendo esse tempo de dormir mesmo. Mas 5 tinha reserva. Sabe reserva? Sabe o que é a reserva? Reserva, o ouro, a reserva, é a minha comunhão com Deus. São as minhas orações, meus jejuns, a minha consagração, as minhas boas obras. Não sou salvo por obras não, mas sou salvo para as boas obras. Tudo isso são reservas. Aí quando gritar, eis o noivo, se você tem reserva, você vai conseguir entrar para as bodas do Cordeiro. Mas quem não tem reserva? Vai comprar na última hora? Na última hora, a porta vai fechar. E quando a porta da graça fechar, não adianta. Não adianta correr atrás dos outros, não adianta querer comprar azeite, não adianta, não tem mais. O azeite é algo pessoal, intransferível. Unção é algo intransferível. Não tem como eu passar a minha unção para você, não. Unção é intransferível. A minha vida com Deus é a minha vida com Deus. E ela é pessoal e eu tenho que dar conta dela, tintim por tintim diante de Deus. O que eu tenho feito aqui nessa época, nesse corpo. O que eu tenho feito? Nesse momento, nessa geração. Eu vou ter que prestar conta para Deus diante disso. Mas e aí? O que nós queremos? Lá em Isaías 5, 20 e 21 fala que havia um tempo em que o povo ia chamar o bem de mal e o mal de bem. Nós estamos vivendo essa época em que o mal ficou bem e o bem ficou mal. Hoje nós vemos isso nitidamente aqui no Brasil. Bandido sendo solto e pessoas
sem nenhuma ficha criminal presa. Pessoas presas injustamente e bandido solto. Nós estamos vendo isso claramente. O mal ficou bem, o bem ficou mal. Mudou as coisas. A Bíblia tem se cumprido. Tudo está se cumprindo. Não porque Deus quer, porque Deus já sabia que o homem ia fazer escolha e que ia chegar nesse patamar de situação. Aí o que nós acontecemos? Qual que são os pilares da sociedade moderna? Secularização. O que é isso? O que é menos importante se torna mais importante. Troca das coisas, né? Nós estamos vendo isso. O que é menos importante se torna mais importante. Hoje, o que é material é mais importante do que os valores de Deus, do que os princípios de Deus. Hoje entrou essa frase, né, do nada a ver. Não tem nada a ver prostituir e estar no altar da igreja, não tem nada a ver, não vou citar pecados aqui, mas tanto de pecado que a gente ouve de pessoas que se diz cristão, que dá até vergonha. E aí, né, é a síndrome do eu mereço, né? E aí coloca Deus em segundo plano. Eu mereço. É o homem, é aquilo que eu acabei de dizer, o homem é amante de si mesmo. Né? O homem narcisista, o homem que tirou Cristo, o Cristo já não é mais o centro da mensagem. O homem virou o centro da mensagem. O homem virou o centro de mensagem hoje. O amaciar o ego virou o centro. Hoje você não pode falar de pecado em altar porque o povo vai embora. Mas sabe, que vá embora se quiser. Deus está dando oportunidade de conserto. Jesus Cristo veio para pregar arrependimento. João Batista começando pregando a mensagem do arrependimento. Arrependei-vos porque é chegada a vós o reino de Deus. Hoje é dia de conserto. Hoje é dia de nós colocarmos a nossa vida no altar de Deus. Então essa síndrome do eu mereço, né? Tudo para mim. Tudo é meu, é o egocentrismo, é o homem no centro. Jesus saiu do centro há muito tempo e o homem está lá no centro. Tem que ser do jeito como quer. O culto já não é um culto para Deus, não é um culto para o homem. Tem que ser da forma que o homem quer. Culto ao Senhor é um serviço ao Senhor que tem que ser racional. Adoração tem que ser santa. Se ela não for santa, tem um atributo de Deus, que os anjos lá, os seres angelicais falam, é santo, santo, santo. Se não for um culto santo, 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 não é recebido por Deus. Não é adoração. Então, quando os anjos adoram o Senhor, eles falam santo, santo e santo. Então, o culto para o Senhor, a adoração para o Senhor é santa, santa e santa. E outra coisa que hoje, privatização. Chamar tudo para si. É meu. É o que eu acabei de falar. Culto ao homem. Né? Cultos coaching. Falar só o que o homem quer ouvir. Não o que precisa ouvir. E quando a gente fala o que precisa ouvir, a gente se torna o chato, o beato, o antipático, né? Mas é isso aí. Não tem problema. Deus, ele tem que falar o que nós precisamos. Algo que tem que Deus quer arrancar de dentro de nós a soberba. Deus quer arrancar de nós o que nos separa dele. Ele falou que ia arrancar Jerusalém nem Judá, mas ele falou que ia arrancar a soberba deles. Aquilo que estava impedindo eles de ver, de enxergar. Porque a soberba, a pessoa enxerga só ela mesma. Só que a soberba precede a ruína. Deus dá graça ao humilde, mas abate o soberbo. E outra coisa, pluralização. Eu preciso de muitas alternativas. Pluralizar, né, é ter muitas opções. Então eu preciso de muitas opções. Para mim não serve esse negócio só de dois caminhos. Um que leva a vida eterna e um que leva a morte eterna. Não, todos os caminhos levam a Deus. É pluralização. Eu preciso de várias opções.
Assim como a gente vai no self-service, tem várias opções de comida. Assim como eu vou na loja, tem várias opções de sapato, né? Tem várias opções de roupa. Por quê que para salvação eu só tenho duas opções? Não, eu quero a pluralização. Nessa época agora nós estamos vivendo uma época de pluralização. Tem tudo, tem muito. Então tem que ter vários caminhos. Então todos os caminhos tem que levar a Deus. Só que não é assim, querido. Só que não é assim. A palavra diz que há dois caminhos. O estreito e o largo. Você escolhe qual que você quer. Deuteronômio 30:19 diz: Eis que hoje eu tomo os céus como testemunha diante de ti, que ponho diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhes, pois, a bênção e viverá tu e a tua descendência. Está nas tuas mãos. A escolha é sua. A escolha é minha. Amém? Que Deus continue abençoando sua vida poderosamente, em nome de Jesus.